chegar um pouquinho mais. Pode ficar perto, em frente ao microfone, bem perto do microfone. Está configurando ainda. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que nós estamos aqui nesta noite, presentes para poder adorar ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Queremos saudar também os irmãos que estão nos acompanhando aqui através da nossa live no Facebook. Adorar a Deus pela vida de cada irmão que tem nos acompanhado, que tem nos assistido. E quero convidar vocês para que juntos nós exaltemos ao Senhor neste culto de louvor e adoração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho do apóstolo João, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 1 até o 14. Evangelho de João, capítulo 1. Do versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Desculpe, irmãos, a verdadeira luz vinda ao mundo que ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. É este Verbo que se fez carne, é este Verbo que se encarnou, este Verbo que é a luz dos homens. É a ele que eu quero convidar você para que se coloque em pé e juntos cantemos ao nosso Deus, louvando este Verbo que fez todas as coisas, com o hino de número 104, linda melodia.
Ao som do playback, nós podemos nos colocar em pé e cantar ao Senhor. Convidar os irmãos a orarem nesse instante, adorando ao nosso Deus que fez todas as coisas, que faz todas as coisas. E eu quero convidar o nosso irmão Turco a fazer esta oração aqui à frente, nesse momento, louvando ao nosso Deus por quem Ele é, por tudo que Ele faz por nós. Pode vir aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque somos crentes em Ti. Obrigado, Senhor, que o Senhor fez tanto por nós. Seu Filho naquela cruz nos trouxe a liberdade de estarmos aqui hoje como gentios. Mas o Senhor é o nosso Deus nesse momento, porque o Senhor quis que fosse assim. O Senhor nos agraciou por tudo que é de bom, que é nessa terra, Pai, não tenhamos futuro, não, Pai. Mas o Senhor nos deu um futuro brilhante, um futuro gracioso, um futuro ao seu lado, para podermos estar sempre contigo, Pai, e gozar de uma vida em abundância. Em nome de Jesus, eu te agradeço muito, muito, muito. Amém.
Esse instante, irmãos, podem se assentar. Quero convidar os irmãos a abrir agora a palavra de Deus na primeira epístola de João. Nós lemos ali o primeiro capítulo do Evangelho. Agora nós vamos ler um trecho do primeiro capítulo da primeira carta de João, do capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo de número 10. Evangelho é Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo de número 10. Diz assim, palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz com Ele e com os outros, se, porém, andarmos na luz com Ele, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus, Jesus Cristo, é a manifestação da luz, Ele é a luz do mundo, e aquele que com Ele anda não está em trevas. E se nós não andamos em trevas, então nós não podemos praticar também as obras das trevas. Contudo, meus irmãos, há momentos na nossa vida em que nós deslizamos, que nós pecamos, que nós erramos o alvo, que nós não agimos de acordo com a santa palavra de Deus, que nós não agimos de acordo com a vontade de Deus. E por isso, nesse instante, o texto nos informa que, porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Que nesse instante nós possamos confessar a Deus as nossas faltas, as nossas falhas, entendendo que Ele é quem é o nosso Deus perdoador, que tem cuidado de nós. Oremos nesse instante, confessando ao nosso Deus os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, nós aqui presentes, ó Deus, na Tua casa, nós nos colocamos, ó Pai, pedindo a Ti perdão pelos nossos pecados. Tu conheces, ó Deus querido, as ansiedades do nosso coração. Tu sabes quantas e quantas vezes, ó Deus querido, nós temos vivido de forma que não é agradável a Ti. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Ajude-nos, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor, ó Pai, precisamos de Ti. Perdoa-nos muitas vezes pelos pecados de palavras, pelas palavras que dizemos, ó Deus, e que não são condizentes com a Tua verdade. Perdoa-nos, ó Deus querido, pelos pensamentos que muitas vezes se passam pela nossa mente, que não são condizentes com a Tua palavra. Pelas atitudes que às vezes, ó Senhor, elas machucam os outros, ó Deus, mas também elas pecam contra a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos torna mais adequados à Tua palavra. Santifica o nosso coração completamente. Trabalha em nós, Senhor, para que nós possamos então, ó Deus, sermos santos e parecidos com o Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados e conduza-nos ao verdadeiro arrependimento, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos para que nós juntos cantemos o hino número 107, ao pé da cruz. Ao som do playback, nos coloquemos em pé.
instante, quero convidar os irmãos para que juntos nós oremos a Deus, nesse instante com uma oração de intercessão. Vamos clamar ao nosso Senhor pelas famílias que estão enlutadas, pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que têm muitas vezes estado desempregadas, pelos nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, louvando a Deus por conta da questão do distanciamento social. Existem tantas questões, irmãos, pelas quais nós precisamos orar, especialmente clamar a Deus para que este tempo de pandemia cesse, para que este momento acabe logo, para que nós possamos então nos reunir, nos abraçar, para que possamos chorar juntos, nos alegrar juntos, cantando sempre ao nosso Deus que tem cuidado de nós. Eu quero pedir então que a nossa irmã Sueli venha aqui à frente nesse momento e nos conduza nesta oração a Deus, intercedendo pelos nossos irmãos. Senhor, nosso Deus, te damos graças, Pai, por essa oportunidade, Pai, de falar contigo, que nós temos a quem recorrer, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o supridor de tudo, Pai, e tudo está ao seu controle, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos providenciado, mas nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento de aflição, Senhor. Muitos estão abatidos, tristes, desesperados, Pai, sem esperança. Tem misericórdia, Senhor. Renova, Senhor, o amor, renova, Senhor, a alegria, a esperança em Ti, Senhor. Que cada um, Pai, sinta a Tua presença onde estiver, Pai. Ajuda aqueles que estão em luto, aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que estão desanimados, Pai. Tem misericórdia. Aqueles que estão sem emprego, aqueles que estão sem sustento, Pai. Sem entrada de renda, sem entrada de dinheiro, Pai. Tem misericórdia. Nós sabemos que o Senhor é que providencia tudo, Pai. Mas coloca paz nesses corações, Senhor. Coloca paz nos nossos corações. Abençoa a nossa igreja aqui. Abençoa as outras igrejas, Senhor, que te servem verdadeiramente, aqueles que te buscam, Pai. Tem misericórdia, fortalece o teu povo. E aqueles que não te conhecem ainda, Pai, tem misericórdia dos nossos familiares, amigos, vizinhos, Pai, colegas de trabalho, Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podeis vos assentar, os que estão presentes. Com a graça de Deus, nós chegamos até aqui, né? Deus seja louvado, porque quantos meses já se passaram desta pandemia, nós estamos aqui firmes, com saúde, louvando ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, pelo seu cuidado recorrente em nós. Também lamentamos as perdas, lamentamos o coração muito consternado, pelas notícias ruins, que temos ouvido. E as notícias, meus irmãos, elas não param de correr, não é verdade? As notícias estão aí inundando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso trabalho. Por isso eu quero convidar você nesta noite para pensar comigo, para refletirmos na maior notícia de todos os tempos, para refletirmos a respeito da grande e maior notícia que deve alegrar e encher todo o nosso coração de esperança. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está aqui, você que está nos assistindo em casa, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1 ainda, dos versículos de 1 a 4. Iniciaremos hoje uma série de mensagens na primeira epístola do apóstolo João. Então, vamos trabalhar por alguns domingos nesta carta tão maravilhosa e que venha nos ensinar, coisas grandes a respeito do nosso Senhor, da palavra de Deus para o nosso coração. Primeira epístola de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos-a visto, e dela damos testemunha, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e que foi manifestada.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Oremos esse instante, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é quem tem cuidado de nós e tem nos dado a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e fala ao nosso coração por meio deste texto que foi lido. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos ouvidos para a grande, maior notícia de todos os tempos, para que nós possamos encher o nosso coração de esperanças em dias ruins, ó Pai, para que possamos nos alegrar em Ti em todo o tempo e ter comunhão com o Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu havia dito, irmãos, nós estamos vivendo aí um tempo em que notícias não param, né? Se você ligar ali nos canais de notícia 24 horas, como tem Band News, Record News, CNN, Globo News e tantas notícias, você vê ali a cada minuto notícias chegando e as pessoas falando, anunciando as coisas que estão acontecendo. E, lamentavelmente, a maior parte das notícias que ouvimos no jornal não são notícias boas, não é verdade? Muitas vezes ouvimos notícias ruins, lamentavelmente, porque estamos num mundo caído, num mundo em que o pecado ali está, nós sentimos amplamente as consequências do pecado na vida, na sociedade, na política e em tantos outros lugares. Contudo, meus irmãos, em meio a esse turbilhão de notícias que nós estamos ouvindo constantemente, existe uma grande e maior notícia, a qual ela traz acalento ao nosso coração e também nos conduz sempre a permanecermos firmes e inabaláveis em Deus. O apóstolo João aqui, ele escreve esta primeira carta, esta primeira epístola, certamente logo, talvez ali, antes dele ser, obviamente, conduzido ali à ilha de Patmos, no exílio ali, por força de um imperador, por força de uma perseguição, ele escreve esta carta aos irmãos, a uma igreja, não uma igreja específica, mas aos irmãos ali daquele momento, de uma forma geral, talvez ali também daquelas 7 igrejas, uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, como nós vemos descrita ali no livro de Apocalipse, e ele escreve esta carta para então relatar aos irmãos, para anunciar esta grande, a maior notícia de todos os tempos, essa maior notícia que deve permear a vida dos cristãos. Uma vez que, naquela época, os irmãos estavam enfrentando uma situação um pouco peculiar, um contexto um pouco peculiar na vida da igreja. Porque não só havia perseguição por parte dos imperadores, por parte dos judeus, muitas vezes, por parte dos incrédulos que não gostavam dos cristãos e os impediam de cultuar a Deus, queriam que eles se prostrassem ante aos deuses do Império Romano, que caso eles não fizessem esse tipo de coisa, eles estavam então, poderiam ser mortos, poderiam ser levados ali a ser punidos por conta disso fisicamente. Não existia apenas este contexto, mas em um contexto em que se levantaram propagadores de fake news no meio do povo de Deus. Você ouviu direito, fake news, né? Esse termo não é um termo apenas existente na nossa época. Temos muito aí ouvido falar nas mídias sobre lutarmos contra as falsas notícias, o emprego ou a disseminação de fake news nas redes sociais, por exemplo. Mas esse termo já existia ali no primeiro século, quando no meio do povo de Deus se levantavam pessoas falando trazendo notícias falsas a respeito de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João se levanta aqui, ele se escreve, não se levanta de uma forma literalmente, mas ele escreve esta primeira epístola para alertar os irmãos,
para contradizer, para propagar a verdade numa época em que fake news estavam imperando no meio da igreja a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus, a respeito de quem ele era e do que ele vinha, do que ele estava, do que ele fez em nossa vida. Então, aqui nós vemos este prólogo desta carta, que descreve todo ali o conteúdo que João depois, posteriormente, ele destrincharia ao longo dos próximos capítulos desta primeira carta que ele escreve aos irmãos. E aqui, então, ele quer anunciar a maior notícia de todos os tempos, contra as fake news, contra as notícias falsas que estavam imperando no meio do povo de Deus. Mas que maior notícia de todos os tempos é essa que o apóstolo João queria tanto, com tanto amor e vigor, queria ali trazer aos irmãos naquela época. E eu quero falar um pouco então a respeito, baseado nesses versículos, sobre esta maior notícia de todos os tempos, que é a notícia para o tempo, para os irmãos daquela época, para os irmãos de todas as épocas, incluindo eu e você que estamos aqui nessa noite, e você que está nos assistindo também aí pela live do nosso Facebook. Então, a primeira característica, a maior notícia de todos os tempos é sobre Jesus Cristo. Note aqui o que dizem os versículos 1 e 2 a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa uma grande notícia a respeito de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista que os irmãos que propagavam as fake news naquela época, eles começaram a desenvolver um pensamento, naquele momento, no primeiro século, que tomou forma no segundo e terceiro século, conhecido como uma heresia chamada gnosticismo. Eles pensavam que tudo aquilo que compreendia a matéria, ou seja, o físico, os prazeres, como a comida, a bebida, o prazer sexual, eram questões ligadas ao corpo, por isso, tudo aquilo que envolvia o corpo era necessariamente algo envolvido em pecado. Eram pessoas, não posso nem chamar de irmãos, porque João não os chama de irmãos, mas sim de falsos mestres, de falsos profetas, de anticristos, de propagadores de fake news no meio do povo de Deus, que ensinavam que tudo aquilo que procedia do corpo era pecado, que o que valia era a transcendência da alma, que o que valia era aquilo que eles poderiam buscar por meio de um conhecimento místico, transcendental a respeito de Deus. Então, baseado neste conceito, eles chegaram à conclusão lógica de que Jesus Cristo não tinha corpo, verdadeiramente. Porque se Cristo era Deus, se Cristo eles ainda sustentavam de alguma forma que eles tinham ali parte da divindade, Jesus Cristo logo não poderia ter um corpo físico, que era ali como um espectro, que a gente, se encostasse ali a mão nele, atravessava, mais ou menos isso. Como lá no filme do Gasparzinho, não sei se vocês se lembram, que eu afastava ali os fantasmas iam comer, a comida caía tudo embaixo, assim, porque não tinha corpo. Era uma grande heresia que estava ali, começando a tomar forma. Podemos dizer ali que era o seu nascedouro, e ela foi se desenvolvendo ao longo de 2 séculos, e foi condenada pelo concílio da igreja como uma grande heresia. Foi combatido ali por um dos pais da igreja, que enfrentou esta situação ali, e colocou como destacou este pensamento como não cristianismo, como não cristão, como herege, como falso, como que não corresponde à palavra de Deus. Então, esses irmãos, eles não tinham ali muito zelo pela vida, vamos dizer assim, pela vida religiosa, pela vida santificada, porque ou eles se tornavam ascetas,
desprezando tudo aquilo que Deus tinha feito, ou então eles partiam lá para a vida libertina, vivendo de forma dissoluta, praticando imoralidade sexual, bebendo, comendo com demasia, participando daqueles cultos que aconteciam lá, que eram comuns no Império Romano. Então, ao anunciar nesses 2 primeiros versículos, o apóstolo João ele está em mente mostrando quem era Jesus Cristo e qual era a notícia, a mensagem que os apóstolos receberam de Cristo e que a igreja deveria observar e crer com todo o seu coração. A primeira questão que nós podemos ver aqui a respeito de Jesus Cristo, que João destaca, é que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, ou seja, ele é verdadeiramente Deus. Ele coloca aqui, ele faz alusão até ao seu próprio prólogo, que ele escreveu no Evangelho, que nós lemos aqui no começo do culto, quando ele diz, o que era desde o princípio. Ou seja, antes de todas as coisas existirem, antes de Deus criar tudo o que existe, antes de existir o tempo, a história, Jesus Cristo já era, porque Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. E Ele fala a respeito disso, que Ele é o Deus eterno em quem nós devemos crer. Gênesis vai nos mostrar lá que no começo ele estava lá, Gênesis não, irmãos, Colossenses capítulo 1, vai nos dizer que Cristo estava lá, que por meio dele foram feitas todas as coisas, no princípio quando Deus estava criando tudo. Ele estava presente, ele é a sabedoria da qual fala lá o livro de Provérbios, no qual a sabedoria que está permeando, a sabedoria que é, na verdade, ali com um S maiúsculo, que designa-se uma pessoa, alguém que criou todas as coisas, alguém que nos ilumina para que entendamos todos os caminhos de Deus, as palavras de Deus. A maior notícia de todos os tempos é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que é Deus verdadeiro, aquele que existe de eternidade e eternidade, é sobre a segunda pessoa da Trindade, aquele que se manifestou no Antigo Testamento, algumas vezes ali por meio de teofanias, como nós ouvimos na pregação de semana passada ali com Daniel. Jesus Cristo, a grande mensagem, a maior mensagem de todos os tempos, é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, a nossa fé ela está embasada nessa verdade. Muitas vezes nós gostamos de pensar em Jesus como aquele camarada legal, aquele homem assim, entendeu? Que é paz e amor, que gosta de todo mundo. Nós vemos ali muita simpatia, mesmo de pessoas que não se denominam cristãos, pelo Senhor Jesus. Mas se você pergunta a eles, se eles acreditam que Jesus Cristo é Deus, eles dizem, Deus? De forma alguma. Eu acredito que Jesus é um grande mestre, um mestre da sabedoria, um mestre da razão, um mestre da ética, e ensinou muitas coisas nesse mundo, marcou este mundo, mas que Ele é Deus? Nós vemos muito desses pensamentos aí, permeando a cabeça de nossos adolescentes, não só dos nossos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos mais idosos, dos intelectuais, dos artistas, da classe política, que muitas vezes sustentam isso, dizendo assim, eu tenho muita simpatia por Jesus, mas não creio que Ele é Deus. Então o Jesus Cristo do qual os apóstolos falam, é o Jesus Cristo que criou todas as coisas, é o Jesus Cristo que é o verdadeiro Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, e é Ele que nós adoramos, é diante dEle que nós nos prostramos, é sobre Ele que nós estamos centrados, sobre Ele que está centrada toda a nossa vida em todo o tempo, é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A maior mensagem de todos os tempos é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas não apenas sobre o Filho de Deus, mas sobre o Filho de Deus, que é o Salvador encarnado. Veja o que o João diz aqui nos versos, nas frases seguintes, nas palavras seguintes.
o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Você já parou para pensar nesses sentidos aqui que João está dizendo? Aquilo que nós vemos, ouvimos, que nós tocamos. É interessante porque ele está aqui exatamente contradizendo este princípio, desse protognosticismo da época, essa fake news que dizia que Jesus Cristo não tinha um corpo. Ele está querendo dizer aqui que Jesus Cristo é o Deus que se encarnou, que nasceu de uma virgem, como nós lemos aqui pelos evangelhos, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus que se encarnou e está presente, que eles puderam tocar nele. E é interessante toda a experiência que João descreve a respeito de Jesus. E aqui é uma das grandes características de uma pessoa que é considerada apóstolo, né? Apóstolo, quem que é apóstolo? Apenas quem que pode ser considerado apóstolo? Aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Aqueles que fizeram como João, tocaram nele. Ouviram a respeito dele, apalparam, contemplaram, ou seja, João teve todas essas experiências com Cristo. Primeiramente, ele ouviu de Jesus Cristo a respeito da pregação de João Batista. João Batista, como nós lemos ali no princípio, foi aquele que apresentou Cristo e João foi um dos homens que ouviu de Cristo por meio da pregação de João Batista. E depois não só ouviu por meio de João, mas ouviu de Jesus através dele mesmo, do próprio Cristo, ele falando de si mesmo, nas tantas vezes, nas tantas profecias, nas tantas palavras que ele falava a respeito de si mesmo. E não apenas isso, mas o que ele viu com seus próprios olhos. João foi chamado ali junto com seus irmãos para serem um dos discípulos de Jesus. E certamente João ali era o menorzinho de todos, era o mascote. Alguns entendem ali que João tinha a idade mais ou menos de uns 16 anos de idade, quando ele começou a seguir a Jesus Cristo. Quando ele teve esses primeiros contatos com o Salvador encarnado. Então João foi aquele que viu. João foi aquele que estava presente com Jesus, quando ele operou os grandes milagres. E não apenas isso. João foi aquele também que tocou em Cristo. Foi aquele que recostou a cabeça no peito do mestre, quando eles estavam lá todos assentados na última ceia. João foi aquele que tocou o próprio Senhor Jesus Cristo, que reclinou a sua cabeça sobre ele, de uma forma, isto é algo bem comum, era algo bem comum na época, porque como ele era um mascotinho, era o irmão mais novo, vamos dizer assim, eles tratavam com mais carinho, não é sempre assim, o filho caçula recebe um pouco mais de afago do que o irmão mais velho, às vezes, e era mais ou menos isso que aconteceu, era isso que João estava relatando, que ele apalpou com as suas mãos, e não apenas isso, o que ele viu, o Cristo que ele viu crucificado, o Cristo que falou com ele pregado numa cruz, dizendo, olha, esta é a tua mãe, esta mulher falando para ele e para Maria, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, dizendo, João, cuida da minha mãe, porque eu estou voltando para o meu pai. Então, a experiência que o apóstolo João teve, ele está relatando aqui, meus irmãos, de forma sucinta, para que os irmãos entendessem que o verdadeiro Cristo, a maior notícia de todos os tempos, é sobre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e ele é o Salvador encarnado. Ele é o Salvador encarnado, aquele que se fez carne. E mais uma vez nós vemos aqui muitas pessoas que se simpatizam com esse Jesus homem, mas não creem que muitas vezes ele veio de uma virgem, não creem que ele fez os milagres que fez, gostam daquilo que muitas vezes Jesus fala, mas olham até com simpatia para Cristo, mas não conhecem verdadeiramente como o Filho de Deus, como o Salvador encarnado. Essa é a maior notícia de todos os tempos, é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador encarnado, mas não apenas isso, mas aquele também que é a fonte da vida. Veja o que diz no final do versículo 1, no versículo 2. Com respeito ao verbo da vida.
e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Além de ser o Filho de Deus, o Salvador encarnado, Jesus Cristo é aquele que comunica a vida, é aquele que traz vida a todas as coisas. Como nós falamos, é Ele quem deu vida a tudo que existe. Quando Deus fez todas as coisas lá no princípio, Jesus Cristo é aquele que estava ativamente criando todas as coisas que existem. É aquele que faz gerar a vida, né, de tudo que existe, que sustenta todas as coisas que existem. O Colossenses vai dizer que ele é o sustentador de toda a vida. É aquele que providencia que quando nós jogamos uma semente no chão, ela vai germinar. Quem dá a vida àquela semente? O Senhor Jesus Cristo. Quem faz com que venha a chuva, esse frio, essa neve no Rio Grande do Sul, esse gelo que nós estamos sentindo aqui agora? O próprio Senhor Jesus Cristo. É aquele que sustenta todas as coisas, a vida, o clima, os animais que nascem, que morrem, todos são sustentados pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdadeira fonte de vida. E não apenas a fonte da vida física, mas Ele é a fonte da vida espiritual. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que não tínhamos ali relacionamento nenhum com o Senhor, Ele comunicou vida a nós quando nós estávamos mortos, irmãos. Quando nós não tínhamos condições de crer em Deus. Quando nós não tínhamos sequer condições de nos aproximar de Deus. Jesus Cristo é aquele que comunica a vida por meio do seu Espírito a nós. Vivificando o nosso coração. Transformando a nossa vida. Nos fazendo nascer de novo. Fazendo de nós uma nova criação. Esse é o Senhor Jesus a quem nós servimos. Esse é o Senhor Jesus em quem nós cremos e louvamos e exaltamos. Aquele que comunica a vida. E esta vida é a vida eterna, como diz aqui o apóstolo João. A vida que não simplesmente começa aqui e acaba aqui. Mas a vida que segue além, né, do nosso corpo, né, que vai depois nos revivificar para a eternidade, que vai ressuscitar os nossos corpos para uma eternidade com Deus, em que nós podemos, já não haverá mais a existência, a presença do pecado na nossa vida, em que viveremos para Deus santos, santificados por Ele, porque Ele é o doador de toda a vida. Grandes debates têm acontecido nesses dias por conta da questão do aborto, e uma das coisas que nos faz entender porque somos contra o aborto, é porque quem é o doador da vida é o próprio Deus, e nós não podemos tirar uma vida que Ele mesmo faz, que Ele mesmo dá, que Ele mesmo faz germinar, que Ele mesmo faz nascer ali no ventre, ainda que seja uma questão tão científica ali como uma questão do óvulo, do espermatozoide, é Ele quem comunica a vida. E a partir do momento que os dois ali, essas duas células, elas se juntam, existe a vida que é comunicada pelo nosso Senhor, como a palavra de Deus nos ensina. A maior mensagem de todos os tempos diz respeito a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Salvador encarnado e que é a fonte, o doador de toda a vida. Mas não para por aí, meus irmãos. O apóstolo João ainda nos ensina que a maior mensagem de todos os tempos, ela nos traz uma graça, ela tem um propósito na nossa vida. Ela foi anunciada pelos apóstolos, e ela foi anunciada ali pelos pais da igreja, e é sobre a qual nós estamos totalmente alicerçados nos dias de hoje, para que nós tenhamos também comunhão com Deus e uns com os outros, e alegria plena. A verdadeira, maior notícia de todos os tempos, ela não vai produzir tristeza em nós, mas ela produz primeiramente, como nós vamos ver aqui, comunhão e alegria. Veja o que diziam os versículos 13 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, certo? Igualmente, ou seja, assim como nós, mantenhais comunhão conosco.
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que João está querendo trazer aqui? Ou seja, aquelas pessoas, apenas aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador encarnado, como doador da vida, é aquelas que mantêm comunhão com Ele e uns com os outros, e que mantêm comunhão com Deus. O nosso relacionamento com Deus era um relacionamento que estava anteriormente, por causa do pecado de Adão e Eva, quebrado. Nós não tínhamos condições de nos achegar a Deus, nós não tínhamos condições por nós mesmos de fazermos a vontade de Deus, porque a nossa natureza é totalmente corrompida, depravação total, como nós bem aprendemos, nos 5 pontos do calvinismo, que diz que todas as esferas da nossa vida e da nossa existência, elas estão contaminadas pelo pecado. Por isso nós não éramos nem zumbis, irmãos, se a gente pode dizer assim, que como nós conhecemos daquele seriado, apenas seres assim que andam, que não pensam, que só comem, né, gostam de comer carne humana, né, esses monstros aí que são colocados nas séries tipo The Walking Dead e outros filmes, nós estávamos mesmo como mortos. Todos nós, acredito que já tivemos a triste experiência de ver uma pessoa morta. E você vê ali que não tem vida. O corpo está ali endurecido, gelado. Não existe o brilho, não existe o olhar, né? Vamos dizer assim, a respiração. Nós estávamos desta forma espiritualmente. Nós não podíamos manter comunhão com Deus. A palavra diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Que Deus mantém comunhão com o seu povo constantemente. Por isso Ele teve de enviar a Cristo, para que então restabelecesse este relacionamento que havia sido quebrado por causa do pecado de Adão e Eva. Então nós hoje temos comunhão com Deus. Hoje nós podemos estar aqui presentes no culto para podermos celebrar a Deus, para podermos glorificar a Deus, para podermos ouvir a palavra de Deus, porque a nossa comunhão com Deus foi restaurada, não por meio das nossas obras, não por meio daquilo que eu fiz, o que eu deixo de fazer, mas por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que alegria, meus irmãos, é poder manter comunhão verdadeira com Deus, é estar unidos a Jesus. E quanto a esta união, o apóstolo Paulo nos ensina que nada poderá nos separar desse amor de Cristo. Jesus mesmo falou aos discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ou seja, enquanto vocês estão ligados em mim, verdadeiramente, eternamente ligados em mim, vocês não morrerão, vocês não secarão, vocês permanecerão, porque vocês estão ali linkados comigo. Ó, irmãos, que grande verdade nós podemos ter, podemos saber e conhecer e experimentar na nossa vida. Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com o Filho Jesus? Você confia, você acredita nesta maior mensagem de todos os tempos que foi trazida pelo apóstolo João? E não apenas isso. Ele escreve essa mensagem para que tenhamos a verdadeira comunhão uns com os outros, para que possamos também ter alegria completa. Ele vai dizer, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a verdadeira alegria está baseada nesta mensagem, nesta maior notícia de todos os tempos, que é a respeito do Salvador Jesus Cristo. Nesta comunhão que nós temos com Ele, nesta comunhão que nós temos uns com os outros por causa de Jesus Cristo. Não é uma alegria, aqui João não está tratando de uma alegria que é passageira, uma alegria circunstancial, uma alegria que nós temos quando nós comemos um pudim, por exemplo, né? Que coisa boa que é comer um pudim, um doce de abóbora com queijo, irmãos. Que alegria que é poder comer uma coisinha dessa, não? Tão boa, tão gostosa. Que alegria que é podermos sair num dia de sol, por exemplo, como fez hoje, aquecer do frio. Antes estávamos lá, tudo encoberto, enrolado nas cobertas aí o tempo todo. A alegria que temos de poder nos relacionar uns com os outros. A alegria que temos de poder participar de eventos, de momentos importantes da vida de pessoas que amamos, de fazer uma viagem.
de dançar uma música tão legal, de tocar uma música tão legal, né? De assistir um filme, de ter ali momentos de intimidade com seu esposo e com a sua esposa, momentos de alegria que nós desfrutamos da nossa vida. Porém, a alegria da qual o João está dizendo é uma alegria que excede todas essas coisas, que permeia todas essas coisas que nós fazemos no dia a dia, mas que mesmo que essas coisas não existam, que elas sejam tiradas de nós, nós não a perdemos, porque ela procede de Deus. É aquela alegria que nós experimentamos nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, de tristeza, quando nós passamos por situações quando nós passamos por situações de perseguição da fé, que eu acredito que nenhum de nós ainda experimentou de forma intensa, como os nossos irmãos aqui desta época experimentavam. Uma alegria que nos conduz a cantar e adorar a Deus, como faziam os salmistas, quando eles iam ao templo, à casa do Senhor. Uma alegria que nos mantém, que nos sustenta de pé nos momentos de aflição, nos momentos difíceis da vida. Uma alegria que é eterna, que não acaba. Irmãos, a verdadeira alegria procede desta boa notícia. Eu sei que nesses últimos dias, nós temos ouvido notícias que têm causado tristeza ao nosso coração. Nós temos ouvido notícias que muitas vezes nos faz ficar penalizados, chocados. Tamanha maldade, o tamanho do pecado, como o pecado tem dominado a vida das pessoas, como o mal tem dominado a vida das pessoas. Quando nos deparamos com situações lastimáveis e tristes, porém, o que nos sustenta é a alegria que nos traz essa maior notícia de todos os tempos. Lembre-se desta notícia todos os dias, pela manhã. Lembre-se dessas notícias todos os dias, quando você está ouvindo, as notícias ruins de um mundo caído. Quando você se depara com fake news, com notícias ruins, com notícias más, lembre-se da maior notícia de todos os tempos, que é sobre Jesus Cristo. Você crê nesta notícia? Você tem vivido por essa notícia? Você tem anunciado esta notícia? Da mesma forma que João experimentou isso na sua vida, nós também somos chamados a experimentar desta comunhão, desta alegria e compartilhar esta notícia com os nossos irmãos. Compartilhe essa maior notícia nesses dias de tristeza, nesses dias em que fake news estão imperando. Compartilhe esta notícia verdadeiramente sobre Jesus, sobre o Verbo de Deus, sobre o Filho de Deus, sobre o próprio Deus, sobre o Salvador encarnado, sobre o doador e comunicador de toda a vida. Compartilhe essa notícia. Fale dessa notícia em todo o tempo, porque é esta notícia que verdadeiramente alegra o nosso coração. Nesse instante, quero convidar os irmãos para que cantemos juntos o hino de número 266, a mensagem da cruz. A grande notícia da cruz, que possamos cantar, lembrando-nos de tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite. Coloque-se de pé ao som do playback e cantemos juntos. Sessenta e seis. 266. De cruz elegiu, leva os
dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Oremos esse instante, irmãos. Senhor Deus, que alegria, Senhor, nós temos em poder cantar esta verdade e poder, ó Deus, crer nesta maior notícia de todos os tempos, que é a respeito do Senhor, é a respeito do Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário, sendo o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para que nos trouxer, para nos dar, ó Deus, comunhão, trazer comunhão com Deus e uns com os outros, assim como alegria plena e verdadeira neste mundo. Que, ó Deus, neste mundo, ó Deus, cercado de notícias ruins, de fake news a respeito de quem Tu és, neste mundo caído que propaga notícias ruins o tempo todo, nós possamos concentrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração nesta maior notícia e anunciá-la, Senhor, com grande alegria a todos, ó Deus, que estão ao nosso redor, pois Tu és a nossa única esperança em toda a vida, em todo o tempo. Nós Te agradecemos por este momento tão precioso, Senhor, pela vida de todos os que estão aqui. Conforta o coração daqueles que estão abatidos e que esta notícia, Senhor, alegre o coração daqueles que estão entristecidos, traga paz àqueles que estão ansiosos verdadeiramente, Senhor, e que possa, Senhor Deus, trazer grande comunhão e alegria contigo, uns com os outros, ó Deus, nesse tempo de pandemia, de aflição. Nós Te louvamos e adoramos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Podeis assentar, irmãos. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes, né? Especialmente agora uma palavra dirigida a vocês que estão conosco aqui, nos acompanhando pela internet, né? Louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado graça em todo o tempo. Irmãos, eu tenho um aviso muito importante a dar a todos vocês, certo? Um aviso que vai ser, na minha visão, né, na visão aqui, discutindo no conceito da nossa igreja, vai ser muito bom para todos nós, certo? Nós vamos passar a ter 2 cultos aqui na Igreja Presbiteriana City a partir do domingo que vem, certo? Um culto pela manhã e um culto à noite. Sendo que o culto presencial vai mudar do período da noite para o período da manhã, às 10 horas, certo? Culto presencial aqui, com a transmissão, como nós temos feito, e o culto à noite, às 18 horas, vai continuar acontecendo online, com o nosso irmão, com o nosso pastor Ananias, né? Que ele vai também continuar ali, transmitindo as lives do culto, né? Da sua casa, por conta vamos dizer assim, do momento em que nós estamos vivendo. Eu trago essas explicações aos irmãos. Os irmãos bem sabem que eu estou aqui e também estou lá na igreja de Osasco. Eu estou aqui e tenho que sair daqui correndo para ir para lá, né, para o culto de lá, porque também estou envolvido com a questão da equipe de louvor. Também estamos ali pregando, né, junto com o pastor, auxiliando o pastor Edinaldo ali na questão do culto, ali na IPO. E para que a gente possa manter uma boa logística, provisoriamente, até que o reverendo Ananias ele possa voltar e comandar os cultos presencialmente na igreja, né? Então, nós pensamos que esta vai ser a melhor dinâmica para que nós possamos fazer bem feito todas as coisas que Deus tem nos dado, certo? Tanto aqui, quanto na igreja de Osasco. Então, avisando os irmãos, se preparem, se organizem. Nós contamos aí muito com a colaboração dos irmãos, né, com o apoio dos irmãos, para estar aqui de manhã, presencialmente na igreja, e à noite nós manteremos o culto das 18 horas com o reverendo Ananias pregando, também cantando, certo? Então, a partir do próximo domingo, os nossos cultos presenciais serão às 10 horas da manhã, aqui na igreja, certo? Com transmissão pelo nosso Facebook, normalmente. Você que está nos ouvindo, que não pode estar aqui presente, você vai poder, então, assistir a 2 cultos da Igreja Presbiteriana da City, das 10 horas da manhã e também das 18 horas com o pastor Ananias, certo? Depois, os irmãos podem me procurar para tirar algumas questões, especialmente o presbítero João Turco, né? Estou aqui conosco já, né, para poder alinhar essas questões. Lembrando que é uma questão provisória, pelo menos até enquanto tiver de manter esse distanciamento social, esse afastamento, né, para que depois o pastor Ananias retornando, ele retome os cultos, tanto presencial como online, com todo o trabalho aqui, como ele tem feito. E até porque os irmãos devem estar com saudades também de ouvir o pastor, né, o pastor dessa igreja, que tem desenvolvido um trabalho tão eficaz aqui, neste lugar, né, a quem nós damos também uma palavra de saudação. Então, irmãos, contamos com vocês, contamos com a colaboração, com a presença de vocês. Eu sei que às vezes pode ser, a gente não está acostumado com culto cedo, vai ser alguma coisa diferente para nós, mas é algo para nós também pensarmos, né, para nós experimentarmos aí, e depois nós conversarmos a respeito disso. Combinado? Culto às 10 e culto às 18. O das 10 pela manhã e o das 18 horas à noite. Então, que Deus abençoe todos vocês. E também acompanhe ali as lives de quarta-feira do estudo bíblico, que acontecerá agora com o reverendo Ananias também, né? O reverendo Ananias que tomará conta das lives de quarta também, para que nós possamos crescer cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Qualquer coisa, estamos à disposição, eu e o João aqui, após o culto, para poder dar explicações aos irmãos, ouvir os irmãos também a respeito disso. Amém? Que Deus assim o abençoe. A você que está na internet nos acompanhando, que Deus os abençoe em todo o tempo. Assim nós te pedimos. Nós agradecemos a todos vocês. Amém?